E aí, tudo bem com vocês? Eu estou gravando pelo notebook porque minhas coisas estão um pouco desorganizadas ainda. Eu estou de área nova, mudando em lugar novo e com todas as novidades fica um pouco difícil de se organizar. Mas vamos lá, gravando pelo Note mesmo e voltando para falar uma coisa que não tem nada a ver com o canal, mas eu vou falar sobre isso, né? Hoje, pela manhã, logo que eu acordo, me vem a notícia de que o rapazote do metal nacional, o senhor Pandora, andou atacando aí dois irmãos. Dois não, quatro. Seriam duas famílias. Não vou citar nomes, todo mundo vai saber o que é mesmo, né? Todo mundo adora uma treta, então todo mundo já deve estar bem informado. Por curiosidade, eu tenho um certo contato com uma das partes, com uma das famílias, eu tenho um contato até que constante, digamos assim, e com a outra eu tenho um contato eventual, mas virtual, eu tenho uma presença constante. São pessoas que eu admiro, os quatro, admiro pra caramba, apesar de já ter tido atritos de coleguismo e amizade com um deles, a gente tem um contato legal, bacana e, enfim. Uma coisa que me irrita no metal, teve uma época no metal que tinha um pivô de falar merda. E esse pivô, assim, acabou se colocando no lugar dele lá e agora tá quieto. Aí eu falo assim, né? A merda sempre dá um cogumelo ali. Então hoje a gente tem aquele cogumelo no meio da bosta toda que acaba falando só merda, cara. O que acontece com a frustração? É uma coisa bacana. Esses dias eu estava falando com um amigo meu sobre Hitler, que eu falei que o único exemplo que eu consigo tirar de Hitler é que ele era uma pessoa muito frustrada. O que a frustração leva uma pessoa a fazer? Leva a pessoa a ter ódio de tudo, porque ela não consegue admitir a culpa dela de ser fracassada, e a culpa do fracasso é sempre dos outros. E eu aprendi isso muito dentro da clínica que eu fiquei. Fiquei 21 dias lá, e saí com uma consciência das minhas culpas e do que não era minha culpa. E o que não é minha culpa, eu simplesmente ignoro. O que é minha culpa, eu resolvo comigo e não com os outros. Isso é hombridade, sabe? Isso é honestidade, isso é ser centrado na vida, isso é saber conviver em sociedade. Você viver com as suas frustrações, você pode ficar triste, magoado por um tempo e tentar resolver, ou você pode ser um completo idiota, babaca, que não sabe fazer porra nenhuma na vida e ficar enchendo o saco dos outros. Eu decidi assumir minha culpa e ficar de boa. E ter uma vida saudável. Porque é assim que pessoas saudáveis vivem, né? Mas parece que tem uma pessoinha aí que não consegue viver assim. Que não consegue lidar com as coisas. No mínimo, o que deve ter acontecido? Deve ter chamado todo mundo para tocar de graça e levar um pouquinho de honras, um pouquinho de louros. Não é assim que funciona, sabe, o mundo da música. Músicos têm que comer, músicos têm família. Todos os quatro que você citou são pais e maridos. Principalmente pai. E filho, a gente tem que sustentar. Um até não tem filho, mas tem uma mulher. Tem uma família que tem que sustentar. Você trabalha de graça? Você não trabalha de graça. Se eu chegar aí no teu estúdio e pedir aula de guitarra para você de graça, você não vai me dar uma aula de guitarra de graça. Você pode até ser um cristão que faça um projeto social ligado à música, mas se alguém chegar no teu estúdio e querer alguma coisa de graça, tu não vai fazer. Tu vai fazer, vem aqui fulano, fazer um workshop que eu tô montando aqui, eu levo a grana e tu toca de graça. Não é assim, sabe? É simplesmente ridículo. Mostra o quão doentio a pessoa é e o quanto tem um bando de babaca que segue esse idiota e acaba fazendo inferno na vida dos outros. Cresce um pouco. Eu não digo crescer de idade, porque você já tem muitos anos nas suas costas cansadas. Garanto que deve ter. É crescer aqui.
É crescer dentro da tua maturidade. Tu tá sendo imaturo e idiota. E quem segue, piorou. Então, assim, vamos botar a cabeça no lugar, porque o período de uma pessoa falar bosta do metal passou. Fala que o metal tá acabando. O metal acaba justamente quando pessoas idiotas como você começam a criar caso para desestabilizar toda a cena. Vamos ter um pouquinho de consciência. Tu que se diz tão defensor do país e tudo mais, ficar queimando o músico, ficar usando uma pessoa que estava doente, não era uma doencinha qualquer, não. É que tu não conhece a história. Então, né, falando dos outros usando imagens de desgraças tuas e usando desgraça da vida dos outros para falar merda. Babaca.